Qual é a novidade que acaba de chegar por aí? Notícia quentinha chegando. Fabiola, a gente está falando que o ministro Flávio Dino está trabalhando, e está trabalhando mesmo, e vai fazer a Câmara trabalhar hoje até às 20 horas. O Flávio Dino respondeu à petição protocolada pela Câmara na madrugada, e ele diz que essa petição não explica tudo o que ele está pedindo, e aí ele, de forma bem didática, numa decisão aqui de 6 páginas, ele lista algumas coisas que essa petição da Câmara supostamente não cumpre, e ele diz assim: a petição protocolada hoje pela Câmara dos Deputados não emergem as informações essenciais que serão novamente requisitadas em forma de questionário para facilitar a resposta. E aí ele vai tratar sobre as emendas de comissão, que é o centro dessa decisão dele, que ele resolveu suspender o pagamento dessas emendas. Ele diz: quando houve as especificações dessas indicações, existem especificações que foram aprovadas pelas comissões, porque o Flávio Dino diz que, o Lira diz que eles pularam essa fase das comissões porque pularam todas as comissões nessa última semana para acelerar a aprovação das matérias. Daí ele diz: se não foram aprovadas pelas comissões, quem aprovou? E aí o Dino consegue fazendo perguntas para que elas sejam respondidas. Aí ele diz: foi aprovada por qual instância? Pelos senhores líderes? Foi o presidente da comissão? Foi a comissão? E aí, Fabiola, no final ele diz que, por mais que a Câmara esteja fornecendo informações, o Flávio Dino diz que insiste que elas são incompatíveis com os princípios constitucionais da transparência e da rastreabilidade. E aí ele pede que a Câmara dos Deputados responda, coloque em caixa alta, Fabiola, objetivamente, os questionamentos até às 20 horas de hoje, 27 de dezembro, bem como juntar as atas comprobatórias da aprovação dessas indicações ou dessas especificações das emendas, caso elas existam, Fabiola. Ou seja, o ministro Flávio Dino diz que a Câmara mandou esse ofício na madrugada, mas que o ofício não responde às questões que ele colocou, não mostra a transparência dessas emendas de comissão que foram tratadas aí nessa reta final do Congresso, e dá a entender que, se a Câmara não responder ponto a ponto, ele vai manter a decisão de suspensão desses pagamentos, Fabiola. E aí, hein, Thales? Flávio Dino sendo Flávio Dino, seguiu firme na sua decisão e não foi ameaçado aí pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que esteve ontem com Lula. Esse foi o abre do nosso All News hoje, aqui às 11 horas da manhã, a gente falando justamente sobre isso, essa decisão aí do presidente da Câmara, Arthur Lira, em entrar com uma ação no Supremo, dizendo que tá tudo transparente, que isso pode prejudicar, inclusive, o andamento do serviço público. E aí Flávio Dino responde que não tem essa transparência que eles dizem que tem. Como é que você vê aí essa resposta de Flávio Dino, Thales? Flávio Dino está demonstrando que não vai ceder a tergiversações da Câmara. O ofício da Câmara, os advogados da Câmara, tudo que argumentaram foi só negar que tenham feito o que fizeram sem nenhuma explicação de por que acham que não fizeram. Por quê? Se está ali a coisa feita, aprontada. O Arthur Lira, ele fez o seguinte, para se ter uma ideia do descaramento que é. Ele decretou que não poderia haver nenhuma votação nas comissões e usou como desculpa o fato de que precisava de um esforço concentrado do plenário da Câmara para votar a reforma tributária e as medidas do pacote de corte de gastos. Aí ele disse, então as comissões não podem funcionar, porque há uma regra interna segundo a qual, quando o plenário funciona, as comissões não funcionam. Então, se as comissões não podem funcionar, as comissões não poderiam deliberar sobre nada, de emendas, etc. Aí, como tinha que mandar um ofício para o executivo para liberar as emendas, o que foi feito? Os líderes assinaram
esse ofício como eles se responsabilizando pelas emendas que foram feitas em cada comissão, o valor, etc., como se eles fossem os autores. Com uma diferença ainda. Esse ofício deveria ratificar o que foi votado nas comissões antes desse período de recesso de comissões inventado pelo Arthur Lira. Esse ofício constava dele um monte de emendas que não tinham sido aprovadas, de direcionamentos que não tinham sido aprovados, e alguns se verificou depois que beneficiavam até o próprio Arthur Lira. Então é isso que está. Quando ele escondeu, fez a mudança, não só ele e os líderes fizeram as mudanças todas, também teve ali, por falta de transparência, algumas coisas que não estão explicadas, segundo uma reportagem extensa da revista Piauí, mostrando como foi maquiada o envio de emendas e que haveria até novas emendas que não tinham sido aprovadas antes. Essa é a confusão toda que a Câmara está querendo criar e querendo forçar o Flávio Dino a liberar. Ele está dizendo o seguinte: eu não vou liberar isso aí, não vou liberar. Se vocês vão continuar querendo disfarçar falcatrua, não contem comigo. E o Executivo, que foi vítima de uma chantagem do Arthur Lira, dos líderes, do Centrão, do Congresso como um todo, acabou sendo obrigado a trabalhar junto com o Congresso. Trabalhou junto com o Congresso nessa trapalhada, vai acabar pagando por isso. Não sei se haverá punições ou para os líderes, ou para o Lira, ou para o Poder Executivo, quem será punido no final dessas contas. Por enquanto, sofre a sociedade, porque, de certa maneira, parte dessas emendas tem funções importantes, tem sua importância para a sociedade.